impactada como a gente às vezes quer que o outro sinta o que a gente sente quando a gente está fazendo alguma coisa para Deus. E a gente estava mais ou menos tentando interpretar, por exemplo, no meu caso, no de Vaninha e no de Beto, o que cada um tenta fazer, né? Por exemplo, Vaninha na forma de fazer os bolos, né? E sabe lá onde ela arranja tempo, como ela faz, mas ela faz aqueles bolos para jantar. Lógico, cada um de vocês, eu estava conversando só com os dois, então por isso que a gente estava falando só da gente. Falando sobre Beto, né, que apesar do dia do jantar, tem aquele esforço para lá e para cá, e a gente olha para Beto, e eu nunca vi Beto desesperado. Nunca vi Beto suado, nunca vi Beto assim, não suado, mas assim, nunca vi Beto aperreado assim e tal. Não, eu vejo sempre uma tranquilidade em Beto, que é a forma que ele tem, né, de servir a Deus. E essa minha paixão infinita, que eu fico fazendo as coisas de noite, eu fico ouvindo a voz dele. E essa coisa de ouvir a voz de Deus, eu fico muito tranquila quando eu digo isso a vocês, porque ainda é ontem a gente escutava a celebração do 34º aniversário da Igreja Bethesda. E Ricardo Gondim dizia que quando ele orava a Deus, que ele clamava de noite a Deus, que ele estava desesperado. E quem da gente não tem motivo, das vezes, para estar desesperado? E ele via Deus no coração dele, dizer: Ricardo, tu me usas, Ricardo. Tu queres muita gente nas tuas pregações, tu queres isso e aquilo outro. E aí ele ia verdadeiramente tendo consciência de quanto ele era pequeno e quanto era preciso que ele mudasse. Essa noite eu queria falar um pouco sobre o reino de Deus. É bem verdade que essa expressão é muito usada, tanto pelos que pregam o evangelho, como aqueles que se dizem pregar, e quantas vezes entre nós mesmos nós falamos desse reino. Mas se nós pensarmos bem, nós nunca mergulhamos, de fato, no que é o reino e nossa responsabilidade diante do reino. Quando Jesus andou por aqui, há mais de 2000 anos atrás, que vocês bem sabem disso, que quantas vezes a gente falou sobre isso aqui, e a gente que, mesmo que remotamente, muitos de nós leem a Bíblia, a Bíblia sinaliza e mostra esse caminhar de Jesus quando ele falou por parábolas, quando ele curou as pessoas doentes, as pessoas endemoniadas. E o quanto Jesus fez questão de falar sobre a ética moral e social da constituição do seu reino. Eu não sei não. Isso a gente vai encontrar lá em Mateus 5, quando ele faz aquela exposição daquele sermão belíssimo e que muitos não compreenderam, porque o que mais criou um reboliço na época em que Jesus instituiu aquele sermão foi exatamente: perdoai os inimigos, orai pelos inimigos. Isso foi um reboliço em toda Israel e as pessoas não compreenderam a fala dele. Mas Jesus o tempo inteiro, não só por parábolas, não só por palavras, Jesus tentou mostrar a gente, principalmente na prática, o quanto ele tinha de compaixão e misericórdia pelas pessoas. Todo tempo, Jesus tentou e puxou o entendimento para a gente, tentou atrair a cada um de nós, daquela forma delicada, mas que tinha muita determinação dentro de cada frase e que nos chamava à realidade. E uma das coisas mais importantes que Jesus falou e que às vezes a gente não observa é exatamente quando ele diz aos discípulos, os discípulos perguntam sobre o reino, e ele diz: o reino de Deus já está entre vocês. Olha aí.
E os discípulos ficaram sem compreender, e nós também não compreendemos, porque muitos de nós falamos e acreditamos que estamos a caminho do reino, quando essa porta vai chegar perto da gente. E a fala de Jesus é tão forte, porque ele diz: o reino já foi instituído aqui na terra. E ele quer dizer para a gente que a gente traga esse reino agora e já para cá. E a gente só consegue trazer esses valores, a gente só consegue trazer esse envolvimento, a gente só consegue trazer essa emoção que nos move a fazer alguma coisa pelo outro, por conta dele e para ele, quando a gente verdadeiramente vive esse reino e quando a gente se transforma. Porque a transformação nossa interior se dá exatamente com o impacto de conhecer esse Deus, com o impacto de ser amada por esse Deus misericordioso. E a gente sabe que tristezas, decepções, meu Deus, ressentimentos, há momentos na vida da gente que é tão difícil a gente tomar uma decisão, mas é tão importante a gente saber que precisa tomar decisões. Porque o reino de Deus, e Jesus nos ensinou a isso. E às vezes a gente se sente perdida, porque quando a gente toma determinadas decisões, a gente tem consequências em outras pessoas. E quando há o envolvimento de outros relacionamentos, a gente fica um pouco fragilizado. Mas aquela voz que eu falava para vocês, de Ricardo Gondim e de mim, é muito forte no coração, sinalizando aquela decisão que a gente precisa tomar. E precisa ser firme e corajosa. Se eu tivesse aqui que falar as maravilhas do reino de Deus, elas são tantas que eu acho que nós passaríamos a noite aqui falando. Por exemplo, Deus se faz precisar de cada um de nós. A gente às vezes não compreende como uma pessoa que estava tão doente, ela é curada e se ergue. Mas a gente, se tiver o entendimento do reino, a gente vai saber que Deus ainda precisa que aquele filho, aquela filha dele, dê testemunho ao mundo da misericórdia e da compaixão de Deus na vida dele. Por outro lado, existem pessoas que de repente morrem. De repente, de uma forma drástica, ou então de uma pessoa que a gente, por exemplo, conhece, que levou uma queda e teve outras complicações, e a gente não conseguiu ajuda, enfim, e a pessoa faleceu. E a gente fica se perguntando: meu Deus, a impotência da gente é muito grande diante de uma pessoa que a gente tem misericórdia, tem compaixão e ama, e a gente nada pode fazer. Mas se a gente tiver os olhos no reino, a gente vai compreender, por incrível que pareça, o inacreditável, que Jesus, com certeza, só faz livramentos na vida dos outros. Mesmo que a gente não entenda, mesmo que essa verdade pareça uma injustiça diante do reino e diante desse Deus que a gente conhece, que quantas vezes a gente pergunta: Senhor, onde tu estás que tu não me escutas? Senhor, por que eu estou passando essa dor tão infinita, quando eu te tenho de uma forma tão viva e tão amorosa no meu coração? Mas esse é o reino de Deus. Por que o reino? Porque se nós trouxermos verdadeiramente os valores e vivermos o reino, a gente vai estar sempre sob a injeção desse amor infinito e que faz com que possamos superar maiores dificuldades vividas e possamos ter uma outra vida, uma outra forma de ser e uma outra forma de caminhar. Porque para Jesus não importa a idade, não importa o sexo, não importa da forma com que a pessoa foi criada.
Ele coloca tudo à nossa disposição. O reino está à nossa disposição. Mas precisamos ter a coragem de dar o primeiro passo. Precisamos sentar à mesa junto desse reino e dizer: sim, Senhor, eu quero. A gente estudou a semana retrasada sobre o Bartimeu, certo? O cego, que disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E hoje, nesse contexto que eu falo para vocês, lá em Mateus também, Jesus está falando para os discípulos e diz, dentro daquela lei judaica, daquelas circunstâncias daquela época, que o pão era servido à mesa só para o povo judeu. E de repente aparece uma mulher cananeia, uma mulher que não tem nada a ver com a lei judaica, nem judia é, mas que tem uma filha que está endemoniada. E ela aparece de uma rua escura, e chega perto de Jesus e diz: Jesus, filho de Davi, olha a semelhança. Tem misericórdia de mim e cura minha filha. E Jesus, diante dos discípulos que estão ali à prova, diz: as migalhas que caem da mesa ficam para os cachorrinhos. Ora, Jesus quer dizer que aquela mesa é judia. E o que está fora da lei, que a gente sabe que fomos inclusos lá por conta de Paulo, né? E mas que Deus não fazia discriminação. Entretanto, por conta da lei que havia naquele lugar, ele se refere à mulher dessa forma, e a mulher diz: Senhor, eu fico com as migalhas, porque as migalhas vêm dos meus senhores, e essas migalhas serão abençoadas. E aí Jesus olha para a mulher e diz: a tua fé te salvou. Isso é o reino de Deus. E a gente, quando eu falo nisso, eu gosto muito de explanar o nosso dia a dia. Trazer para a realidade da gente o que a gente vive. Não é? Porque o mundo hoje quer esconder as pessoas que têm problemas. O mundo hoje quer abafar aquelas pessoas que sempre estão pedindo ajuda a gente. O mundo hoje quer cancelar e tirar da terra aquelas pessoas que são miseráveis, porque pobres somos nós. E isso, quando eu vejo essa situação, e quando eu vivo essa situação com as pessoas, muitas que nós conhecemos, a gente sabe que essas pessoas que agem dessa forma não conhecem o reino de Deus. Porque o reino de Deus é a continuação da justiça de Deus e é o impacto com relação às injustiças. O reino de Deus é a sua voz clamar no deserto por aquele que está precisando e sua mão se estender quando você pode ajudar o outro. Isso se chamam valores do reino de Deus. E hoje, de uma certa forma, às vezes eu não vou dizer para vocês que às vezes eu fico triste porque eu vejo as pessoas agirem sem levar em conta o que Deus pensa de cada um de nós. E muitas vezes, evidentemente, que eu devo me incluir nesse rol porque eu não sou santa. Mas quando a gente está de fora e a gente vê as pessoas falarem sem o temor, sem o cuidado, sem a atenção que aquele Deus merece, como diz bem a música, se não fosse por Deus, nenhum de nós estava aqui respirando. Se não fosse por Deus, o rei Ezequias não teria mais 15 anos de vida quando Isaías chegou lá e disse: tu estás para morrer. E ele se voltou para Deus e disse: Senhor, por favor, me cura e me dá mais um tempo de vida. Se não fosse por Deus, o clamor de cada um de nós, nos momentos em que estivemos no fundo do poço, não surgia uma força para nos reerguer e continuar a lutar. Se não fosse por Deus, quem sabe, muitos de nós não estaríamos em depressão hoje e querendo tirar a nossa vida. Se não fosse por Deus, não estaríamos hoje aqui reunidos.
para encontrarmos o verdadeiro sentido de Deus e o que nós precisamos fazer para continuar trilhando esse caminho de Deus. Meu Senhor e meu Deus, tem misericórdia de todos nós. Muitas vezes não sabemos o que fazer. Nos sentimos tão perdidos e órfãos, apesar de termos pessoas que amamos ao nosso redor. Tão órfãos quando deitamos na cama e de repente olhamos para o outro e dizemos: meu Senhor, como eu estou me sentindo só. Eu preciso confessar isso a Deus para que Deus possa trabalhar no meu coração. E sabe, minha gente, uma coisa é a gente estar só porque a gente está só. E essa solidão é mais saudável do que aquela solidão de a gente estar num mundo de gente e se sentir inteiramente perdida e sozinha. Como trabalhar essa solidão? Que ela vai chegar de uma forma ou de outra, se não já chegou em várias circunstâncias de nossa vida. Como? Tentando preencher o vazio do nosso coração com essa água viva que nos impulsiona a levar boas novas para aqueles que estão querendo ouvir e querendo se encontrar com esse Deus maravilhoso e se submeter à transfiguração que Deus faz no nosso coração. O nosso coração é terra sagrada. Eu já disse isso para vocês. Só entra no nosso coração aquele que bateu os pés, porque é terra sagrada. No nosso coração, a gente só vai dar morada àquelas pessoas que são dignas de entrar no nosso coração. E o Santo Espírito de Deus, para isso, precisa ocupar todo o nosso coração. Não tenhamos medo. Não tenhamos medo de tomar decisões que muitas vezes parecem tão desacertadas e tão esdrúxulas, não é? Tão sem sentido, mas que Deus sabe perfeitamente por que temos que tomar e para que temos que tomar. Eu falo isso para vocês porque muitas vezes, como aconteceu essa noite, eu fui dormir e assim demorei a dormir porque a gente sabe que tem pessoas sofrendo, eu e Leilinha, a gente fica sempre se lembrando das pessoas que estão sofrendo. A começar do Dr. Fernando Benício, não tem uma noite que eu não me lembro dele. E fui dormir. E acordei hoje de manhã, fui para a Hidro, e Deus começou a falar no meu coração. Aí eu disse: meu Deus, como é isso? E ele começou a falar comigo. Angélica, um dia eu disse: eu quero que você faça isso, isso, isso. Eu disse: mas como eu vou fazer isso? A minha vida está cheia de compromissos, a gente tem tanta coisa. Como é que eu vou fazer isso? Ele disse simplesmente: não interessa. O dia é hoje e você vai fazer do jeito que eu estou colocando no seu coração. E eu saí, tentando cumprir o que ele tinha colocado no meu coração. Isso chama-se o reino do Senhor. Nesse momento